Oi, seres humanos! Vocês sabiam que os Estados Unidos foi a primeira colônia a ficar independente da América? Isso gerou uma treta danada entre a Espanha, a Inglaterra, a França e ainda aqui na América, porque os outros países ficaram de olho nisso daqui? Pois é, esse é o tema de hoje, a independência dos Estados Unidos. Esses Estados Unidos que a gente conhece hoje, grandão, ocupando praticamente quase toda a América, na verdade, nesse contexto, eram 13 colônias inglesas. A Inglaterra desenvolveu um processo de colonização nessas 13 colônias que vai dar origem até mesmo ao processo de independência. As colônias na América Hispânica, portuguesas, elas eram muito controladas. Havia um controle metropolitano mais rigoroso. Nessas 13 colônias inglesas havia uma certa autonomia. E não era porque a Inglaterra era boazinha e Portugal era malvado, não. Era simplesmente porque essa região das 13 colônias mais ao norte não era muito interessante para os ingleses. Porque não tinha metais preciosos e também não tinham produtos tropicais, que eram super caros lá na Europa, tipo o açúcar. E aí, justamente por isso, a Inglaterra meio deixou de lado a colônia aqui. Então não controlava ela muito não. Só que no século XVIII isso tudo mudou. No século XVIII, mais especificamente entre 1763 e 1765, a Inglaterra entra em guerra aqui na América, mas com a França. Os dois países disputavam territórios no norte da América do Norte, onde está hoje o Canadá. E essa guerra acabou afetando os cofres públicos ingleses. No final da Guerra dos 7 Anos, o governo inglês estava com essas finanças com um problemão. E eles pensaram, uma ideia maravilhosa, vamos fazer o quê? Vamos cobrar mais impostos dos nossos colonos. E aí que está a origem, a sementinha da independência. O governo inglês passou a controlar mais a colônia e também a cobrar novos impostos. Em 1765, a Inglaterra cria a Lei do Selo. Todos os documentos impressos aqui na colônia deveriam ser selados e taxados pela coroa portuguesa. Era tudo, era carta, era jornal e tudo mais. Isso era uma fonte de arrecadação, mas também a Inglaterra é espertinha. Porque, ó, pra você ver, você mandou uma carta pro crush, o que vai acontecer? O governo inglês vai selar, vai dar uma lidinha ali. Se tiver um projetinho de independência, uma crítica, já tá tudo dominado. Então, a lei do selo, além de ser uma cobrança de impostos, também era uma forma de controlar possíveis projetos de independência. Aí os colonos já começaram a ficar desconfiados e aí vem uma nova lei, que é a Lei do Açúcar. A Lei do Açúcar foi publicada em 1764. Nesse contexto, como havia essa liberdade, vários colonos comercializavam com outras colônias inglesas. Esses colonos da América do Norte, eles iam até as Antilhas, compravam o açúcar de lá e já traziam para as colônias, sem intermediários e comerciantes ingleses. E a Inglaterra, com a Lei do Açúcar, falou: peraí, não, o comércio entre as colônias está proibido. Portanto, os colonos deveriam consumir o açúcar vindo das companhias de comércio inglesa. Insatisfação, portanto, começou a crescer. E os ânimos começam a ficar muito mais acirrados no ano de 1773. Em 1773, a Inglaterra publicou a Lei do Chá. A Lei do Chá, ela impedia que outras companhias de comércio, que não fosse a Companhia das Índias Orientais, uma companhia inglesa, trouxesse o chá para as colônias. Então, a importação de chá tinha que ser exclusivamente por essa companhia. O chá era muito consumido na Inglaterra, você com certeza sabe disso, e também aqui na América devido ao processo de colonização sem inglês. E os colonos começaram a falar: gente, outra lei, que beleza, não aguento mais. E aí eles tiveram uma ideia, vamos fazer um protesto. Esse protesto é a Festa do Chá de Boston. Eles invadiram os navios da companhia, pegaram a carga e jogaram tudo no mar. As autoridades inglesas ficaram indignadas, ficaram nervosíssimas. O prejuízo para a companhia foi gigante. Nessa época, essas ervas vinham lá das Índias, davam um trabalho danado, eram viagem de meses, caro pra caramba. Então, o prejuízo realmente foi enorme. E as autoridades inglesas falaram: prende essa galera toda porque a repressão vai ser violenta. As autoridades coloniais inglesas receberam uma ordem: mandar prender geral e fechar o porto de Boston. Não ia exportar nem importar nada da colônia até que a companhia tivesse os seus prejuízos reavidos. Os colonos perceberam que não dava para negociar com o governo inglês e se reuniram no Congresso da Filadélfia. Os principais proprietários, comerciantes começaram lá a conversar o que ia acontecer. Isso é um absurdo, como assim? Os ingleses não param de ter impostos altos, autoritarismo e tudo mais.
E aí eles decidiram então pedir uma representação do parlamento inglês. Para eles, a representação política no governo inglês era essencial para a possibilidade de cobrança dos impostos. Essa é uma das influências do iluminismo na independência dos Estados Unidos, quando eles afirmam que a Inglaterra só teria direito de cobrar os impostos e criar todas essas leis caso os colonos pudessem participar do governo. E aí o que vocês acham? O governo inglês falou, gente, venham aqui. Obviamente que não. Os colonos perceberam que o governo inglês não daria direitos para eles e criam um novo congresso. Esse é o segundo congresso da Filadélfia. Nesse congresso, a ideia da autonomia já está mais consolidada. Eles perceberam que, como a Inglaterra não concederia esses direitos, a independência seria inevitável. Fizeram um compromisso de lutar pela independência. Esse compromisso é a Declaração de Independência dos Estados Unidos, publicada pelos congressistas na Filadélfia. A partir daí começa uma guerra que vai durar entre 1776 até 1783. E essa guerra vai envolver não só os colonos e os ingleses. Essa guerra também envolveu a França e a Espanha. A França e a Espanha tinham interesses aqui na América, territoriais e também comerciais. Seria bacana para elas um país independente, não deles, obviamente, que pudesse comercializar. Os franceses são os principais investidores na guerra de independência dos Estados Unidos. Eles vão mandar soldados, uniformes, armas pra caramba. A base do exército colonial era justamente francesa. 1783, a derrota da Inglaterra foi inevitável. Perdeu a colônia e reconheceu o processo da independência dos Estados Unidos, que forma o primeiro país independente na América. Após a independência, os Estados Unidos ganham uma visibilidade na América. Não só por ser o primeiro país a ficar independente, mas também pelo seu governo adotado. Eles formulam uma Constituição em que vai ser adotado um Estado republicano, algo muito novo na época. A inspiração do iluminismo ganha a estrutura do Estado, divisão dos três poderes, liberdade individual garantida na Constituição, mas essa liberdade não era plena. A escravidão foi mantida uma vez que a região sul utilizava muito essa mão de obra escrava. E além disso, as mulheres e os grupos mais pobres não foram incluídos nos direitos constitucionais. Essa independência e esse modelo de governo vão inspirar vários outros movimentos, inclusive no Brasil. A Inconfidência Mineira, no ano de 1789, tinha a independência dos Estados Unidos e o seu modelo como grande inspiração. Outros movimentos também acontecem na América Hispânica, tendo como referência a independência dos Estados Unidos. Esse foi o assunto de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Dá o seu like, me ajuda a fazer esse canal crescer e até o próximo vídeo.